Como vão vocês? Eu estou de volta e dessa vez é para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de julho. E o primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês, ele faz parte de uma série. É uma série bem extensa, tanto é que já estamos no 9º livro dessa série. Eu estou falando da série Rosemary Beach, da autora Abby Glines. E o livro da vez se chama Para Sempre Minha, com essa capa lindinha, fofinha, super atrativa. Esse livro aqui, como eu já disse pra vocês, ele faz parte de uma série, né? E eu já acompanho essa série há muito tempo. Eu li todos os livros dessa série, né, que já foram lançados em português. E como eu já disse, esse é o 9º livro dessa série. E é uma série que eu gosto. Eu tenho as minhas diferenças, assim, com a autora, né? Tem algumas coisas, né, no percorrer, assim, da série que eu não gostei de um detalhe ou outro, né? Mas de uma maneira geral, de uma forma geral, eu gosto muito dessa série. E nesse 9º livro, gente, vem contando a história da Beth e do Trip. A Beth, gente, nós já conhecemos ela desde lá dos primórdios, aliás, desde o primeiro livro dessa série. A Beth teve um papel muito importante nesse primeiro livro e também um papel muito importante na vida de todas as meninas, né, de todas que fazem parte dessa série. E já no primeiro livro, gente, quando ela é nos apresentada, a Beth foi de suma importância, né, para a história. A Beth foi a grande amiga da Blair, foi a pessoa, né, em Rosemary Beach que deu forças para Blair quando ela chegou na cidade. Ela era novata, ela tinha, né, os conflitos dela com a família, as dificuldades dela. Então, né, a Beth foi assim para a vida da Blair muito importante, tanto é que elas se tornaram melhores amigas. Só que a Beth, gente, durante, né, a série, ela foi se transformando. E essa transformação da Beth, eu não gostei muito, tá? Particularmente é uma coisa que desceu meio quadrado, sabe? Não encaixou muito legal e eu não gostei. Por quê? A Beth, né, lá do início da série, era uma Beth muito amiga, era uma menina pau pra toda a obra, ela sempre estava disposta a ajudar um amigo, ela sempre estava disposta também, né, a tirar um amigo da fossa. Pra quem não lembra, né, lendo o livro eu acabei recordando, né, que toda vez que uma amiga da Beth estava numa dificuldade, estava numa depressão, estava com um problema, né, com o namorado, a Beth sempre levava, né, essa amiga para um baile country, para ela extravasar, para ela esquecer. Então, assim, eu gostava muito, gente, dessa Beth do início do livro. A Beth também sempre foi muito batalhadora, né? Ela veio de uma família pobre, ela tem um passado meio difícil, né? Ela foi criada pela tia. Só que aí, gente, é o seguinte, pra quem acompanha a série sabe que a Beth tem um segredo, né? No início nós não sabíamos o que é, mas depois acabamos descobrindo, né, qual era o segredo da Beth. E mesmo assim, gente, eu fiquei meio em cima do muro em relação ao comportamento da Beth, porque eu achei que a Beth mudou muito. Ela ficou assim muito depressiva, ela ficou de uma certa maneira com muita oscilação de humor. Pra mim, particularmente, a Beth acabou se tornando um personagem intragável e em muitas partes do livro eu senti muita raiva da Beth, mas vamos lá. Nesse livro aqui, gente, nós acabamos conhecendo um pouco mais da Beth, como foi seu passado, como foi sua vida. Acabamos conhecendo a verdadeira história da Beth. Com isso, gente, eu mudei um pouquinho a minha percepção em relação à personagem. Alguns desafetos, né, que eu tinha em relação à personagem acabou mudando de figura. Eu comecei a gostar um pouquinho mais da Beth, porque eu acabei entendendo um pouco tudo que ela passou. E é o seguinte, como eu já disse, esse livro conta a história da Beth com o Trip. Quem é o Trip? O Trip é o primo do Jason, que era o ex-namorado da Beth, que morreu. Pra quem acompanha a série sabe disso também, que o Jason, né, um dia que a Beth teve um ataque lá de loucura dela, ela acabou se jogando ao mar e o Jason foi tentar salvá-la e ele acabou morrendo, né? Que pra mim foi uma grande decepção dessa série também. Quando o Jason morreu, gente, vocês não estão entendendo, eu fiquei muito brava com a autora, muito brava mesmo dela ter matado esse personagem. Então tá bom.
vamos enterrar isso, vamos esquecer isso, o Jason morreu, né? E depois disso, gente, a Beth ficou mais depressiva ainda. Foi mais difícil ainda, né, a convivência com essa personagem. Os amigos tentavam ajudá-la a resolver o que estava acontecendo com ela. Eles sabiam que era por conta da perda, né? Afinal, ela perdeu o namorado, ela amava muito o namorado dela, mas ela acabou entrando no estado depressivo, assim, bem chatinho, sabe? Ela acabou se tornando bem chatinha por conta disso. E o Trip, gente, pra quem não conhece, pra quem não sabe, mas quem acompanha a série sabe disso, ele é primo do Jason e ele está de volta na cidade. E nós sabemos também que o Trip e a Beth, no passado bem distante, né? Lá, a autora volta 8 anos atrás na história e acaba nos contando como esses dois personagens se conheceram. E eles, gente, quando o Trip conheceu a Beth, ela tinha 16 anos de idade. Ele sabia que não era menina pra ele namorar, porque ele era mais velho que ela, né? Mas acabou acontecendo, o Trip acabou se apaixonando pela Beth. A Beth sempre foi louca por ele. Depois ele descobre, né? Nós descobrimos que na verdade a Beth é apaixonada por ele desde que ela tinha 10 anos de idade, então é uma história assim bem antiga. E os dois acabam se envolvendo, né? Só que esse envolvimento foi um envolvimento por debaixo dos panos, né? Ninguém ficou sabendo disso, ninguém sabe dessa história, só nós ficamos sabendo, né? E a autora conta detalhes de como foi isso, como foi essa convivência deles. O Trip, gente, na verdade, foi o grande amor da vida da Beth. Pra mim, o Jason, que era o grande amor da vida dela, mas não foi, foi o Trip. E a Beth também foi o grande e primeiro amor da vida do Trip. Só que num determinado momento, né, do livro, o Trip acabou abandonando tudo, ele acabou indo embora, né? Por conta de problemas familiares mesmo, ele queria fugir de Rosemary Beach, ele não queria ficar ali. Ele largou tudo pra trás e acabou largando a Beth também. Só que com isso, gente, ficou algumas sequelas na vida da Beth, que eu não posso contar o quê. E isso foi trazendo grandes sofrimentos para Beth durante a vida dela, né? E depois que o Jason morreu, isso acabou virando uma bola de neve na vida dela. E ela acabou ficando, né, psicologicamente mais instável ainda. E quando o Trip volta para a cidade, né, depois de muitos anos que ele foi embora, ele resolve voltar para a cidade. Aí que a Beth fica mais instável ainda, ela fica mais maluca ainda com essa volta. E as pessoas não conseguem entender essa mudança da Beth, o que tá acontecendo com ela, só ela e o Trip sabe o que eles passaram. E o Trip está de volta pra quê? Pra conquistar a Beth. E ele vai tentar com todas as suas forças, com toda a sua boa vontade, reconquistá-la. E de uma certa forma, gente, eu percebi que o personagem, né, o Trip, ele foi muito paciente, gente. Vocês não estão entendendo como ele foi paciente com a Beth. E eu não vou falar mais nada, vou calar a minha boca. Já falei o que eu tinha que falar. Então, esse é o 9º livro dessa série. É um livro bem legal. Eu estava louca, gente, pra ler a história da Beth e do Trip já faz algum tempo, né? E foi um livro bem legal, tá, gente? Que com certeza eu vou ler o próximo livro dessa série, porque é uma série, assim, bem interessante. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é de um autor que eu particularmente gosto muito. Eu já li um livro desse autor, gente, que é um livro maravilhoso e faz parte dos meus livros favoritos de todos os tempos. Eu estou falando do autor Ken Follett, Noite sobre as Águas. E é o seguinte, gente, eu comprei esse livro aqui, nem foi tanto por conta da sinopse, foi mais por conta do autor mesmo, porque eu sei que esse autor é muito bom. Tem uma maneira de escrever, assim, que eu me identifico muito. Ele é muito bom em montar quebra-cabeças. Agora, por que quebra-cabeças? Porque assim, gente, esse livro não é um livro de um personagem só. Cada um tem uma história de vida diferente, só que em um determinado momento todos esses personagens se encontram. Se encontram aonde? Eles se encontram num avião, na verdade um hidroavião. Isso nós estamos falando no ano de 1939, época em que a Inglaterra, né, declarou guerra contra a Alemanha, né, declarou guerra contra Hitler. Esse avião, né, na verdade, ele tá fazendo a sua última viagem, né, esse hidroavião, tá? Não é um avião, não é um simples avião. O nome desse avião é Clipper. E ele tá fazendo a sua última viagem, né, que vai da Inglaterra até Nova York. E esse avião, né, tem algumas escalas. É de uma empresa, assim, super conceituada, que é a Pan American. Só ricos, né, na verdade, podem voar nele, porque é muito, muito caro. E esse livro, né, na verdade, essa história se passa numa época em que voar
era muito perigoso. Hoje nós sabemos, né, que a aviação, com a sua tecnologia, é um dos meios de transportes mais seguros que tem. Só que a história, em 1939, né, gente, é claro que não era nada seguro voar, né? E ainda mais no hidroavião, um avião muito grande. Mas a Pan América tinha muitas tecnologias na época, né? Então o avião dela era muito seguro, a viagem também era muito tranquila, né? Apesar, né, que eles passavam por muitas turbulências, passavam em períodos, assim, em lugares que tinham muitas tempestades, mas tudo isso era muito estudado, muito cronometrado. Eles sabiam todas as intempéries que eles iam passar durante esse percurso. Mas vamos às histórias dos personagens, senão eu me empolgo, gente. Como eu já disse, esse livro conta a história de vários personagens. Eu não vou detalhar, gente, personagem por personagem, tá? Eu vou dar uma pincelada, tá? Um pouco em cada personagem. Nem vou citar nomes, tá, gente? No blog, quando eu for resenhar o livro, eu coloco o nome, né, desses personagens, mas vamos lá. O primeiro personagem que eu vou estar falando com vocês é um jovem rapaz que ele veio de uma família pobre, só que ele vive infiltrado na nata da sociedade. Ele sempre se envolve com mulheres muito ricas, porque ele se especializou em roubo de joias. Então ele sempre está em festas, né, em grandes mansões. Por quê? Porque ele quer roubar joias. E ele vai embarcar no Clipper também, rumo a Nova York, porque ele quer mudar de vida e, em segundo lugar, porque ele quer fugir de uma possível condenação, né, gente? O último roubo dele, ele foi pego, a história não ficou muito bem contada, então ele resolve partir da Inglaterra e ir para um outro lugar. A próxima personagem que eu vou falar com vocês é uma jovem senhora, né, casada, que ela tá com um casamento infeliz, os anos foram passando, e o casamento dela acabou se tornando muito frio, o marido dela se tornou uma pessoa assim muito distante, ela já não sabia se era isso mesmo que ela queria pra vida dela, e ela acaba fugindo da Inglaterra com seu amante, né, pra ir pra Nova York. Todos os personagens, na verdade, gente, que eu citar aqui, eles embarcaram no Clipper, tá? Outro personagem que eu vou falar com vocês é uma senhora, né, uma viúva. Ela é dona de uma empresa de sapatos, muito conhecida em Nova York. Na verdade, é mundialmente conhecida. Ela é muito rica. Na verdade, ela é herdeira, né, dessa fábrica de sapatos. Ela herdou isso do seu pai juntamente, né, com seu irmão, mas só que ela que administra os negócios do pai. E ela precisa, gente, sair da Inglaterra, ir para Nova York para uma reunião de emergência. Ela precisa chegar lá em pouco tempo, e o único modo dela chegar lá em pouco tempo, na verdade, é com o Clipper, porque ela precisa chegar nessa reunião, senão ela pode perder as suas empresas, porque o irmão dela tá meio tentando passar a perna nela, né? E se ela fosse de navio, que era outro recurso de transporte que tinha na época, ela não ia chegar a tempo, então ela precisa embarcar no Clipper para ela chegar em Nova York nessa reunião. Outro personagem é a família Oceanford, que é uma família muito rica da Inglaterra, que eles também estão fugindo da Inglaterra, mas não é por conta de crime nenhum. Eles estão, na verdade, fugindo da Inglaterra porque o pai, né, dessa família, ele é uma pessoa que está do lado dos nazistas, né? Então, se ele ficar na Inglaterra, as coisas não vão sair muito bem para ele. Então, ele viaja, ele, a esposa dele, as duas filhas dele e o filho dele mais novo. Só que a filha dele do meio, que é a Margaret, que pra mim é a personagem preferida desse livro, ela é o irmão mais novo, mas vamos falar da Margaret primeiro. Ela é uma menina assim totalmente feminista, ela não concorda com o que o Hitler tá fazendo no mundo. Ela tentou se alistar no exército da Inglaterra para ela lutar, né, contra as forças de Hitler, mas ela não conseguiu, né? O pai dela é uma pessoa assim muito dominadora, ele domina tanto a mulher como os filhos, e ela não conseguiu, né, se alistar, e ela tá indo para Nova York praticamente arrastada pelo pai. E tem o irmão dela, o mais novo, que é o Percy, que é uma caixinha de surpresa, gente. Vocês não dão nada pra esse personagem. Esse personagem, uma hora ou outra no livro, você percebe que ele tá ali só pra atrapalhar mesmo, no meio de campo. Mas é um personagem chave nesse livro e fiquem de olho nele. Então, gente, vocês percebem o quê? Que são várias pessoas
com histórias diferentes. Cada um tem o seu motivo para estar ali no clipe, cada um tem o seu motivo para estar saindo da Inglaterra. Só que todas essas histórias, todos esses personagens acabam se encontrando com outros personagens também, mas os principais são esses que eu comentei com vocês. Por mais que você tenha várias histórias, sabe? Você não se perde no livro. Isso que eu gosto desse autor. Ele realmente monta um quebra-cabeça. Ele vai montando e formando um desenho. Você pensa que você vai se perder porque uma hora ele tá contando de um personagem, uma hora ele tá contando de outro personagem, daqui a pouco você volta para outro personagem, você pensa, nossa, isso daqui não vai dar certo, isso daqui vai dar um fuzuê, vai virar um balaio de gato, mas no fim, gente, acaba dando muito certo. Ai, me desculpem, gente, esqueci de um personagem primordial nessa história. Temos um personagem também que é um engenheiro de voo, que trabalha, né, na Pan American. E ele é um dos personagens principais dessa história. Por quê? Porque a mulher dele, gente, ela foi sequestrada e ele é chantageado. Só que esses bandidos, gente, obrigam esse engenheiro de voo a fazer uma escala não programada. Eles querem que o avião pouse num determinado lugar porque eles querem resgatar alguém que está dentro desse avião. Então, gente, esse engenheiro fica num dilema muito grande, porque assim, ele trabalha na Pan America há muitos anos, ele é super responsável, ele sabe que ele vai colocar a vida de outras pessoas em risco, mas ele tem que conseguir convencer o piloto, né, a fazer essa escala nesse determinado lugar. É bem difícil, é bem conflitante. A angústia desse personagem acaba sendo a sua angústia também. É uma história, gente, assim, cheia de intriga, sabe? Cheia de amarras e com um final, assim, gente, que eu particularmente não esperava. Um final que me surpreendeu. E eu gostei demais desse livro, gente. Eu tiro o chapéu pra esse autor. Esse autor é muito bom mesmo. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é um livro de fantasia. Fazia um tempo que eu não li um livro de fantasia, eu já tava com saudade. Esse livro aqui, gente, é um livro infanto-juvenil. Só que ele tem algumas cenas fortes pra ser um livro infanto-juvenil, sabe? Rola muito sangue aqui nesse livro, né? Mas vamos lá, vamos falar da história. Eu estou falando do livro Meio Rei, com essa capa maravilhosa, que eu me apaixonei por essa capa. Antes mesmo de ler a sinopse desse livro, eu acabei me apaixonando pela capa, porque é uma capa muito bem feita, é uma capa assim de bom gosto. Esse livro aqui, gente, é uma história que acabou me surpreendendo. No início do livro, é uma história assim que não desenvolve assim da maneira que você gostaria que desenvolvesse, mas depois que o negócio anda, é muito boa essa história. Tanto é que esse livro ficou em segundo lugar no mês de julho. Esse livro, gente, conta a história do Yarv, que é filho caçula de um rei muito poderoso. Só que o Yarv, gente, ele tem um problema físico. Uma das mãos dele, eu não lembro se é a esquerda ou se é a direita, acho que é a direita, ela nasceu deformada. Então ele tem muita dificuldade, assim, na hora de segurar uma espada, na hora de lutar, assim, ele não consegue ser um guerreiro, assim como o irmão dele né, por conta dessa mão dele que é defeituosa. E isso pra ele traz uma grande frustração na vida dele. E o que ele faz, gente? Ao invés dele idealizar a vida dele como um guerreiro, ele acaba se dedicando muito aos estudos, ao conhecimento, porque ele quer ser ministro, né? Porque ele não almeja, né, ser rei de forma alguma. E ele se desenvolve muito bem nessa área. O que falta pra ele, né, de destreza física, de habilidade física, ele acaba ganhando em inteligência, né? Só que a história do livro acaba mudando, porque numa determinada viagem que o pai e o irmão fazem para um determinado reino, eles acabam sendo assassinados. Ele acaba se tornando o próximo rei, mesmo não querendo, né? Mas ele tem que assumir o trono, né? Porque ele é o único filho, né? O que restou. E ele acaba assumindo esse trono com um desejo muito grande de vingança, né? Só que é o seguinte, gente, a partir do momento que ele assume esse trono, muitas coisas mudam. Ele acaba sendo traído por uma pessoa que ele confiava muito, uma pessoa assim que ele amava muito, uma pessoa que ele não imaginava que ia trair ele, e nós também, que estamos lendo o livro, não imaginaríamos também que ele seria traído por essa pessoa. E a partir desse momento, gente, a vida dele muda. Ele passa a viver uma saga muito grande. Na verdade, gente, ele vai se transformando, ele vai se moldando
por conta das situações que ele acaba vivendo, né, após essa traição. Acontece várias coisas na vida dele que eu não posso falar, que acaba moldando a vida dele. Ele acaba se transformando assim de uma maneira não somente física, né? As transformações da vida dele, né? A força, né, que ele acaba tendo depois foram moldadas de acordo com as situações que ele acabou vivendo nesse livro. Para mim, o personagem assim mudou para melhor. Eu queria poder explicar para vocês de uma maneira assim melhor quais são essas situações. Só que eu não posso contar, gente, porque assim, quando eu li, pra mim foram grandes surpresas. Então, se eu contar, vai perder a graça do livro e não é essa a intenção, tá, gente? Eu só quero aqui expressar o quanto eu gostei do livro. Eu não quero aqui estragar a graça e fazer spoiler do livro. Mas, gente, eu super indico a leitura desse livro, vale muito a pena. Esse livro ele faz parte de uma série. Se eu não me engano, a série chama Mar Despedaçado. E eu quero muito ler a sequência desse livro. Com certeza eu vou ler o segundo livro. Agora o próximo e último e ganhador do mês de julho. Esse livro aqui, gente, é de uma autora que eu já conhecia. Eu já li outro livro dela, que inclusive eu gostei demais desse livro. Eu já até falei desse livro com vocês, que foi o livro O Sr. Daniels, da autora Brittany Sherry, aqui. E o livro novo dela que eu li com essa capa maravilhosa é O Ar que Ele Respira. É o seguinte, gente, quando eu li O Sr. Daniels, foi um livro que eu gostei demais. Eu gostei muito da escrita, né, dessa autora, da maneira que ela escreve, da maneira que ela aborda as determinadas situações. Eu percebo que essa autora, ela tem uma facilidade para escrever sobre dores, sobre perdas, sabe? E esse livro aqui, ele é, assim, bem similar. Similar como? Similar em relação aos sentimentos, tá, gente? Ao livro O Sr. Daniels. Porque o livro O Sr. Daniels, ele também fala sobre perdas, né? A personagem do livro O Sr. Daniels, ela acabou perdendo a irmã gêmea dela, que morreu com câncer. Você percebe que a autora gosta de escrever sobre perdas. E esse livro, gente, é totalmente sobre perdas, tá? Ele fala sobre dois personagens, e eu não sei qual que eu falo primeiro. Acho que eu vou falar primeiro sobre a personagem feminina, tá? Vamos começar pelas damas. Ele conta a história da Elizabeth, que é uma viúva, né, uma jovem viúva. Ela perdeu seu marido faz um ano, mais ou menos, e isso para ela é muito difícil, é muito complicado. Tanto é que ela resolveu passar um tempo com a mãe dela, né? Ela abandonou a casa dela, foi para uma outra cidade, né, que a mãe dela morava numa outra cidade, para passar um tempo com a mãe, para não ficar na casa dela, lembrando do marido dela, de todos os momentos felizes, né, que ela passou nessa casa com o marido. Então ela foge de tudo e resolve passar um tempo com a mãe. Só que ela não fica muito tempo morando com a mãe, né? Acho que ela fica um ano só morando com a mãe dela. Ela não consegue ficar mais ali porque, assim, a mãe dela, gente, também é uma viúva, que também teve um casamento feliz, mas, assim, a partir do momento que a mãe dela perdeu, né, o marido, ela se tornou uma mulher, assim, muito volátil. Hoje ela tá com um namorado super mega apaixonada, daqui a pouco terminou, já tá com outra, já tá apaixonada por outra, assim, você vê que a mãe dela é muito volátil. E isso pra ela, gente, é muito difícil. Não só por conta, né, do amor que ela tinha pelo pai, ela fica muito triste de ver a mãe nessa situação, né? E ela acaba fugindo da mãe, né? Ela acaba voltando pra casa dela. E ela sabe que tá na hora também, gente, dela enfrentar, né, as suas dificuldades, os seus medos. Então ela volta de novo, né, ela juntamente com essa filha. Ela tem uma filha, acho que de 4 ou 5 aninhos, se eu não me engano. Então ela volta de novo pra casa pra enfrentar tudo isso. E nessa volta, gente, já no primeiro dia que ela volta para essa cidade, numa determinada situação, ela acaba encontrando e acaba conhecendo um determinado rapaz. Esse rapaz, gente, é uma pessoa assim bem difícil, sabe? Uma pessoa totalmente mal educada. Sabe aquele tipo de pessoa que não tem filtro? Que fala tudo que vem na cabeça. Ele sempre tem um desaforo na ponta da língua. Então ela acaba conhecendo esse personagem, que é o Tristan. Ele chega a ser, gente, mal educado, de tão chato que ele é. Só que nessa situação ela tem, né, que se relacionar com essa pessoa, né? Ela é obrigada a se relacionar com ele. E com o tempo, gente, né, nessa volta pra cidade, da adaptação dela, ela consegue um novo emprego, ela acaba descobrindo que o Tristan, gente, é o vizinho dela. Ele não gostou dela, gente. Logo de cara você já percebe que ele não gostou dela, ele achou ela muito xereta. Só que mesmo assim, gente, a Elizabeth, ela acaba
querendo saber um pouco mais sobre a vida dele. Então ela acaba investigando, né, com uma pessoa ou com outra, porque assim, ela quer entender por que essa pessoa é assim. Ela percebe que por trás disso tem alguma coisa. E ela acaba descobrindo, gente, que o Tristan, assim como ela, ele também perdeu pessoas que ele amava muito, né? Ele perdeu a esposa e o filho, né, num acidente de carro, e não faz tanto tempo assim, né? Foi na mesma época que o marido dela morreu. E ele tem, gente, esse mesmo tipo de dor, só que ele acabou enfrentando essa dor de uma maneira diferente, né? A Elizabeth, ela resolveu fugir. Ele, gente, resolveu se fechar no seu mundo. Ele não quer saber da família, ele não quer saber dos seus amigos. Só que todo mundo que tenta chegar, se aproximar dele, ele espera essa pessoa de uma maneira muito rude. Ele aprendeu isso, que quanto mais rude ele for, ele vai manter as pessoas afastadas dele. Só que a Elizabeth, gente, não é qualquer pessoa. Ela consegue, né, dar uma penetradinha, né, nessa redoma do Tristan, e eles acabam se envolvendo, gente. No início, o envolvimento dos dois foi um envolvimento, assim, consensual. Os dois sabem que, por exemplo, a Elizabeth é apaixonada pelo marido. Apesar de ser viúva, ela não consegue esquecer o marido. O Tristan, né, também. Ele perdeu a esposa, perdeu o filho, mas ele é apaixonado pela mulher dele. Que eles acabam se envolvendo, assim, amorosamente, pra preencher esse vazio. E ambos sabem disso. Relacionamento step, na verdade, né? E eles entram nisso sabendo mesmo pra que eles estão entrando nisso. Só que, gente, essa receita acaba não dando certo, né? Em um determinado momento a gente sabe que isso vai desandar, e realmente desandou. Não só por conta, né, desse tipo de relacionamento, mas por conta de outras coisas que aconteceu também no livro, né? Um segredo acaba vindo à tona e acaba mudando, gente, o rumo da história. Quando você pensa assim, eles vão viver felizes para sempre, ai que lindo, que maravilhoso. Nada disso, gente. Acontece uma determinada coisa no livro, gente, que acaba virando isso de ponta cabeça, e vocês não estão entendendo o que acontece nesse livro, e que eu fiquei muito triste. E esse livro aqui, se eu não me engano, ele faz parte de uma série, né? Se eu não me engano, vão ser 3 ou 4 livros dessa série. Agora, vocês me perguntam, você vai ler o próximo livro? É claro que eu vou ler, gente, com certeza eu vou ler, e eu super indico a leitura desse livro. E é isso aí, gente! Esses foram os livros que eu li no mês de julho. Espero muito que vocês tenham gostado dessas resenhas. Espero muito que vocês tenham gostado, né, desses livros. Que vocês tenham também a oportunidade de ler um desses livros aqui, porque todos eles são muito bons. E espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. E, gente, eu não falei do meu cabelo, né? Mas vamos lá, gente. Deixa eu comentar do meu cabelo, porque eu sei que vocês vão perguntar, né? Eu cortei meu cabelo sim, tá? Já faz um tempo que eu estou nessa vontade, assim, de cortar meu cabelo. Eu sempre tive cabelo grande, né? Só que tava dando muito trabalho pra mim ficar fazendo escova, porque o meu cabelo natural é esse aqui. Vos apresento o meu cabelo natural. Esse é o meu cabelo natural. E eu sempre fiz progressiva, escova, porque eu sempre gostei de um cabelo mais comportado. Mas só que com o passar do tempo, eu fui perdendo o gosto, né, por cabelos muito lisos, muito comportados, e queria um cabelinho assim mais bagunçadinho, e eu parei de fazer progressiva. Tem umas partes ainda aqui lisa que eu acabo fazendo babyliss, mas assim, eu ultra gostei, é super prática, eu me libertei, né, da química, de ficar fazendo escova, assim, eu tô adorando esse meu momento, esse meu novo cabelo, espero que vocês tenham gostado também. Depois eu vou fazer uma postagem no blog falando como foi essa minha transição, tá? De cabelo liso pra não liso, tá? Mas eu tô mega gostando, espero que vocês tenham gostado também. Então chega! Esses foram os livros que eu li. Espero muito que vocês tenham gostado dessas resenhas e espero muito que vocês possam me seguir no Instagram, possam curtir nossa página no Facebook também e principalmente que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau! No Malahili Ohana, welcome calls to come on by. Aloha.